pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês agora uma ferramenta muito útil que a gente tem que usar naqueles momentos em que o computador resolve parar de responder. Isso mesmo. Se o seu mouse não consegue fechar, ou clica sobre um programa e ele não abre, está tudo bugado, você vai fazer isso, ó, Ctrl Alt Del, para aparecer a opção de gerenciador de tarefas. Tá, o atalho Ctrl Alt Del cai nessa tela interessante, onde você pode desligar o computador, você pode se conectar a uma rede wireless, você pode abrir as ferramentas de facilidade de acesso, como também sair, trocar usuário, bloquear a tela, alterar uma senha ou gerenciar as tarefas que estão em execução. Outras formas de abrir aqui o gerenciador de tarefa seria, por exemplo, clicando aqui na barra de tarefas com o botão direito, gerenciador de tarefas, ou então aqui na Cortana você escrever Task MGR ou Task Manager. Aí ele entende que você quer chamar o gerenciador de tarefas. Bom, e o que o gerenciador de tarefas faz? Deixa eu maximizar aqui para vocês verem melhor. Ele lista todos os aplicativos, todos os processos que estão em segundo plano. Sempre, pessoal, no computador você tem aquele programa que está aí na tela. Por exemplo, eu estou com o Firefox aqui aberto. Ó. Vou colocar ele aqui ao lado. E então, por esse motivo, o Firefox aparece aqui. Agora, processos em segundo plano são ferramentas, são pequenos programas que rodam atrás, fora dos nossos olhos, fora do alcance dos nossos olhos, mas que estão também em execução e que precisam ser gerenciados pelo processador. Por exemplo, olha, aqui eu tenho a ferramenta do antivírus, o Kaspersky, aqui eu tenho o meu programinha que gerencia minha placa de vídeo, aqui eu tenho uma ferramenta do Google Chrome, na verdade, enfim, olha, do iTunes, vários processos estão em execução nesse momento. E aqui você tem uma ideia do que ele está consumindo do seu processador, da sua memória RAM, do disco rígido, da rede, se for o caso, e da GPU, que é o processador de vídeo. Tá? É o processador que existe aqui na placa de vídeo do computador e que faz imagens, as cores funcionarem como o esperado. Bom, se um programa, então, você tem certeza que é ele que está provocando o travamento, aqui no gerenciador de tarefas, o Windows vai reservar aquela memória que sobrou para você conseguir selecionar o programa e, aqui no canto, ó, finalizar a tarefa. Eu vou reduzir, porque fica mais fácil de ver. Olha aqui. Vamos supor que o meu Firefox esteja travando o meu computador aqui nesse momento. Eu vou selecioná-lo e aqui eu vou selecionar depois, vou escolher a opção finalizar tarefa. Quando eu clicar aqui, meu Firefox é forçado a fechar. Ele não vai ter escolha. O Windows vai lá e vai matar o processo. A gente fala que é kill, ou seja, matou, morreu aquele processo. Bacana? Aqui em desempenho, vou voltar a maximizar aqui para ficar melhor. A gente tem uma noção gráfica do que está acontecendo, por exemplo, com a CPU. Olha, em determinado momento aí da atividade do computador, meu processador aqui é um Core i5, ele atingiu um pico de 100% de uso. Ó. E aí eu tenho uma ideia gráfica aqui do que está acontecendo. Agora, por exemplo, está mais tranquilo porque eu não estou executando nada demais. Mesma coisa que você tem uma ideia do uso da memória, 33%, do disco, aqui eu tenho os dois, C e D. Só estou utilizando o C porque é o meu disco principal, aonde estão os programas, o D não, porque eu não tenho nada que está nele aberto nesse momento. Ethernet, aqui é a conexão de rede, eu tenho duas, então é Ethernet via cabo, ou seja, conexão de rede por cabo. Eu estaria recebendo aqui o sinal da internet via cabo, ou estaria conectado a um servidor, a um outro computador, a um switch, que a gente fala, que é um aparelho que interliga os computadores. E aqui nós temos a conexão também da Wi-Fi, que é a conexão que eu estou utilizando agora. Então está aqui embaixo conectado e por isso que eu tenho atividade. GPU, como eu já disse para vocês, é o processador de vídeo. Aqui a minha placa é uma NVIDIA GeForce
GT730. Eu estou usando o 0 dela agora, porque eu não estou exigindo esforço da GPU. Tá? O que eu estou gerando aí de imagem já está equacionado, já está processado, não está exigindo esforço nenhum do meu processador de vídeo. Aqui embaixo você tem algumas outras opções, como frequência do processador, as mesmas, né, que aparecem aqui. Repara que elas vão variando ali de forma igual, a velocidade em frequência e outros detalhes interessantes também. Aqui ao lado nós temos o histórico de aplicativos, que mostra o nome do aplicativo ou do processo e o que ele está, quanto tempo ele está em execução. Tá? Então, por exemplo, a câmera não está em execução, está 0. Então, não gasta nada de rede, não limitou nada na minha rede e atualizações de bloco. Isso aqui tem a ver com a memória RAM, também 0 megas. Aqui ao lado, o inicializar, que nós vamos estudar na próxima ferramenta, que se chama msconfig, onde a gente pode gerenciar os arquivos que iniciam com o computador. Mas eu explico melhor para vocês daqui a pouquinho. Aqui, os usuários que estão ativos naquele momento. Por exemplo, aqui nesse computador eu poderia ter feito login com o usuário Marcelo e com o usuário Aulas, estando os dois logados, ou seja, em funcionamento nesse momento, o Windows me apresentaria aqui o que cada um estaria consumindo do computador. No caso eu estou só com Aulas, então ele me fala só aqui a respeito dele. Detalhes. Ele me dá mais detalhes sobre as tarefas e processos que estão abertos. PID é um número de identificação do processo. Então, por exemplo, o Java, que é esse carinha aqui, eu sei o nome, tá, gente? Porque pelo costume. Né? Não tem nada de Java escrito aqui, mas até mesmo pelo ícone, quem conhece o Java aí sabe que é ele. O Java está em execução. Né? O Java é importante para diversos procedimentos aí e processos dentro do computador. Então, o PID dele, ou seja, o número que identifica o processo, é o 16016. Tá? Isso é importante aí para o Windows poder organizar as ações dele. E aí, o nome de usuário que está utilizando aquele serviço no momento aqui, alguns estão relacionados ao meu usuário Aulas, outros estão relacionados ao sistema, tá? Aqui o que está consumindo da CPU nesse momento, ó, ele vai variando aqui, o que consome da minha memória RAM também, e uma breve descrição, o que é aquele serviço. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada aqui, ó, Java Update, ou seja, a ferramenta do Java que vai controlar a atualização do Java. Se sair uma nova atualização, ele está atento, ele vai me avisar que é para baixar a tal atualização. Antivírus também, ó, que não deixa de funcionar, ele fica sempre alerta. Beleza? Então, isso você tem uma ideia aqui. E os serviços, que é uma outra classe de funções que o Windows executa o tempo todo, mas aí que estão mais ligados a fazer o mecanismo dos aplicativos, do sistema operacional em si, funcionar mesmo. Tá? Então aqui são funções mais voltadas para o Windows. Então se você tiver curiosidade depois, ó, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O spooler de impressão é o serviço que controla todas as impressões. Então você pode ter problema com ele, por exemplo, quando a sua impressora não está respondendo. Se você mandou imprimir e a impressora não respondeu, por exemplo, pode ser o serviço spooler que está parado. Olha lá, eu posso pedir para parar. Se eu parar o spooler, não imprime. Tá? Então você tem que vir aqui e pedir para iniciar, ou no caso, reiniciar. Beleza? É só um exemplo. Depois, com o tempo, dá uma vasculhada, dá uma googada. Né? Você pode, por exemplo, ir lá no Google pesquisar mais sobre o funcionamento do spooler para entender melhor como é que funciona os processos de impressão e o mesmo fazer com todos os outros aqui, tá bom? Isso é importante que aos poucos você vai conhecendo. É claro que tem coisas aqui muito técnicas, pode ser que você chegue lá, não entenda nada, mas tem coisas também muito simples da gente entender. Um exemplo bom, que eu acabei encontrando aqui até sem querer, é o spooler mesmo. Pedi o spooler de vista aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de volta.
Bom, perdi. Mas o spooler foi um bom exemplo, porque é um problema recorrente aí. A impressora vive dando problema, e quem é que nunca ficou sem imprimir porque a impressora não quis funcionar? Não é isso? Aí o papel está tudo certo, o cartucho também, e você não sabe mais o que fazer. Tá? No nosso curso de informática prática, nós vamos aprender todos esses procedimentos. Quando um erro acontece, o que eu tenho que conferir, como é que eu tenho que corrigir isso? Bacana, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, então, acho que eu já me prolonguei demais por essa aula. Essa aqui é a ferramenta Gerenciador de Tarefas. Recapitulando, você pode chamá-la clicando com o botão direito na barra de tarefas, Gerenciar Tarefas ou Gerenciador de Tarefas. Você pode, pela Cortana, escrever Task MGR. Você pode apertar Ctrl Alt Del e acionar através do Gerenciador de Tarefas. Valeu? Pessoal, então é isso. Explore um pouco aí a ferramenta, com cautela, mas sem medo, tá bom? Com segurança, devagar. E eu volto na próxima aula falando para você sobre MS Config. Vamos configurar a inicialização do Windows. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.